Quarta-feira é dia de Marauenses pelo Mundo e nós estamos aqui para o terceiro episódio e hoje a nossa conexão é com o Canadá, né, Rosana? Exatamente, a gente vai para o Quebec e a gente vai conversar com um marauense que é geólogo. Série Marauenses pelo Mundo. Oferecimento Sumonde, CCAA, Potatoes Burger, DB Uniformes, Faculdade FAB, Clínica Doutora Talice Tomé, Rações e Companhia Pet Shop, Espaço Viva Eventos, Mercado Terrário, Gustavo Trindade Coffee. Realização Mais Nova. Bruno Titon, tudo bem contigo? Que saudade de você, do IESTA, agora está no Canadá, é isso? Tudo bem, Rosana? Olá também, Mauro. Obrigado pelo convite. Pois é, né? Do IESTA para o mundo, né? Tantos de nós. E a gente está aqui para contar essa história, né? Como é que você foi sair do IESTA de Marau para o Canadá? Conta pra gente aí como é que foi essa ponte aérea. Pois é, uma história que eu acho que tem muitos paralelos com muitos dos que já foram entrevistados aqui também, né? Mas, de maneira geral, eu sempre tive uma vontade muito grande de sair de Marau, né? Não porque eu não gosto da cidade, mas simplesmente porque eu gostaria de conhecer outras pessoas e outros lugares, né? Tanto é que sempre que eu posso eu volto a Marau, né? E eu decidi fazer faculdade na época, em 2011, e como eu tinha uma base familiar sólida em Curitiba, o meu pai sugeriu de eu prestar vestibular para lá na Universidade Federal do Paraná, e eu passei no curso de Geologia, que na época era um curso que estava muito na mídia, assim, em função da Petrobras e das reservas de petróleo, né, de óleo, né, que estavam sendo descobertas. Aí eu escolhi fazer esse curso e me mudei para Curitiba, onde eu comecei a cursar, né, a disciplina de Geologia, né. E foi a primeira vez que eu saí de Marau, digamos assim, né, fui morar em outro lugar. E depois de Curitiba, eu sei que você teve uma experiência na Nova Zelândia, isso durante ainda a tua graduação em Geologia, né? Sim, ainda na graduação de Geologia, eu acho que foi em 2014. O processo é bem longo, o processo para fazer o procedimento e tal, e ser aceito no projeto foi bem longo, mas em 2014 eu viajei para Nova Zelândia como parte da minha graduação. Na época nós tínhamos o projeto, né, federal, né, chamado Ciências Sem Fronteiras, e muitos dos meus amigos puderam participar também, eles foram para vários lugares do mundo, e eu escolhi ir para Nova Zelândia, porque, bom, dois motivos, né, o primeiro é um lugar muito exótico, um lugar bem, assim, não comum de você visitar, de você viver, então eu quis fazer Paisagens isso. muito bonitas e E o muita neve, né? segundo, sim, bastante. O país inteiro é quase como se fosse um parque natural, ou então é um momento de gravação de alguns filmes do Senhor dos Anéis ou do Hobbit, né? Em qualquer lugar assim do país você encontra alguma antiga locação dos filmes. Mas o segundo motivo que me levou a escolher a Nova Zelândia é porque, como eu fazia geologia, eu cursava geologia, a Nova Zelândia é um lugar que é um caso de estudo muito famoso, né, para vários tipos de lugares geológicos e geomorfológicos, né. Então eu optei por ir para lá e passar um ano estudando lá na Nova Zelândia, na capital, né, que se chama Wellington. Bom, aí você ficou um ano na Nova Zelândia e foi direto para o Canadá? Não, nós tínhamos várias regras que a gente devia seguir, né, para fazer parte desse projeto. Uma delas era que, ao final do meu tempo fora, eu deveria retornar ao Brasil e ficar pelo menos 2 anos no Brasil, né. E eu retornei ao Brasil e o meu curso não havia acabado ainda, né, então eu retornei a Curitiba e até o final do meu curso. A geologia, acho que todos os colégios de geologia do Brasil trabalham com um sistema de 5 anos integral, né? Então eu tinha que terminar meu curso efetivamente.
E eu fiquei em Curitiba por muitos anos depois da Nova Zelândia, porque após o meu retorno, eu terminei o curso, a graduação, e logo em seguida eu ingressei no mestrado, né, que é um mestrado acadêmico também no Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná. E daí, nesse momento, eu pude trabalhar com a Petrobras, porque foi ela que foi a empresa que patrocinou todo o projeto que eu fiz parte, né, assim como outros colegas meus. Bom, nós saímos de Marau, fomos a Curitiba, Nova Zelândia, Curitiba e agora? Próximo passo. Então, eu gostei muito do meu tempo fora, eu queria muito poder replicar essa sensação novamente, então eu, assim que terminei o mestrado, eu ativamente comecei a procurar por oportunidades de doutorado, né, que é a próxima etapa, né, na carreira acadêmica, e eu aprendi, assim, com os meus anos, que a gente pode fazer vários planos, mas a vida vai acontecendo entre eles, assim, porque eu planejei vários países diferentes, assim, eu pleiteei a Austrália, que eu já havia conhecido, gostei muito, retornar à Nova Zelândia, Estados Unidos, Reino Unido. Eu nunca pensei no Canadá, mas foi justamente o Canadá que me convidou a fazer parte de um projeto, e eu aceitei, e basicamente moro no Quebec há mais de 2 anos, há 2 anos e 6 meses, né? Estou aqui fazendo o meu projeto de pesquisa. Agora, Bruno, a língua em si, o idioma, não foi um problema para você? Fiquei sabendo que o pessoal do CCAA, inclusive, te indicou aqui para o programa. Como é que foi essa questão da língua para ti, desde estudar, agora trabalhando? Foi uma coisa tranquila? Fico até feliz que o pessoal do CCAA ainda lembra de mim, né? Eu tenho uma história muito importante com eles, né? Mas, assim, não é uma história com final... É uma história com final feliz porque não terminou, mas ainda está em progresso, porque eu tinha uma facilidade com o inglês, eu falo ele desde os meus 15 anos, eu acho, e grande parte da minha fluência eu devo aos professores e à equipe do CCAA, inclusive brevemente eu me juntei à equipe deles, né? Mas, então, o inglês me ajudou muito na graduação e eu me senti muito à vontade rapidamente na Nova Zelândia, né? Porém, quando eu fui convidado para vir para o Canadá, eu fui convidado para vir para a parte francófona do Canadá. Então, o Quebec, que é a segunda maior província do Canadá, língua oficial, o francês. Então, embora eu utilize na minha vida profissional o inglês, na minha vida fora da universidade, eu tive que aprender o francês no dia a dia, assim. Então, foi um sofrimento que hoje eu vejo que vale a pena, né? Eu tenho essa qualidade de vida, né, em outro idioma, mas eu uso, assim, os 3 idiomas todos os dias, eu não consigo sair deles, assim, sabe? Porque eu tenho a minha rede de amigos, é composta majoritariamente por brasileiros e portugueses, então eu falo português sempre. Eu trabalho em inglês, porque nós temos parcerias com vários pesquisadores do mundo inteiro, né, dos Estados Unidos, da Noruega, da Inglaterra, então a gente acaba usando o inglês como língua franca, mas para viver, para habitar no Quebec, é necessário falar francês, então é o que eu uso quase sempre, assim. Vou te deixar fazer essa pergunta, Rosana. Eu quero saber, você sonha em que língua? Português, francês ou inglês? É um pouco complicado, assim, é uma experiência complicada, porque eu lembro nitidamente da primeira vez que eu sonhei em inglês, e as pessoas que falam outras línguas, né, pelo menos as pessoas próximas a mim, elas dizem que é um dos marcos, né, de que você realmente está dominando aquele idioma, né. E faz muito tempo que eu sonhei na Nova Zelândia, né, tinha até meu pai, foi um pesadelo, porque ele não conseguia me entender, e eu não conseguia falar português, por algum motivo tinha perdido o idioma, e recentemente eu comecei a ter sonhos em francês também, né, então depende muito do idioma, assim, talvez antes de dormir, eu não sei explicar, mas na maior parte do tempo é uma confusão. Então tem a fluência avançada, que é quando você fala super bem, e tem a fluência ultra avançada, que é quando você sonha na língua daí, né? Mas a fluência não é algo linear, assim, né? Por exemplo, eu
eu sonho em francês, mas de vez em quando eu não sei falar a palavra faca, sabe? Então, tipo, as coisas não são tão lineares. Que legal. Agora, Bruno, você está morando aí em Quebec. A gente gostaria de saber o que temos de pontos turísticos, de lugares bonitos, de lugares para visitação por aí. O Quebec, na verdade, é um patrimônio, tem uma parte da cidade que é tombada pelo Unesco como patrimônio mundial, né? Porque é a única região, ou uma das únicas regiões das Américas que ainda mantém aquele ar meio europeu, colonialista, assim, sabe? Daquela primeira leva de imigrantes, né, que chegaram à América, né? Então tem um lugar no centro de Quebec, que é a velha Quebec, que a gente chama, né? Chama Quartier Petit Champlain, né? Que é uma região em que você consegue se sentir assim na época dos 1500, 1600, a época em que estavam ocorrendo os descobrimentos, né? E esse quarteirão, essa região aí, tem muitas lojas, muitos restaurantes, cafés, e eles fazem o possível para deixar o mais original possível, né? Então é uma região bem legal para visitar, para turistar. Lá você consegue encontrar pessoas que falam inglês, porque é uma região bem turística, né? Então dá para se safar. A gente tem também aqui uma ilha que chama Ilha de Orleans, né? Porque o Quebec fica de um lado de um rio que chama Rio São Lourenço, né? E daí tem uma ilha que é uma propriedade pública, né? Só que você pode ir lá e visitar a ilha, fazer vários passeios mais naturais, assim, no sentido de interação da população com a natureza, né? Tem várias atividades de acordo com as estações do ano. E por fim, tem uma cachoeira bem famosa, assim, nos arredores da cidade, que chama Montmorency, que é uma cachoeira de mais de 80 metros de altura, né? Então ela tem uma descarga de água bem considerável, e ela fica, obviamente, anexada a um parque nacional, né? Então é um lugar muito bonito para você ir visitar, praticar esportes, tem até tirolesa lá, embora eu não fiz. Então são 3 lugares, assim, bem perto da cidade, e nós temos um parque nacional também nos arredores da cidade, né? Leva aí uns 40, 50 minutos para chegar lá, mas é um imenso parque que você pode fazer várias atividades, acampar, fazer trilhas de intensidades diferentes. A gente sempre vai para lá em várias épocas do ano, né? Bom, e seguindo aqui no papo do Bruno Turista, conta pra gente quais são os lugares que você conheceu fora aí do local onde você mora hoje. Eu conheci alguns lugares, eu tive oportunidade, né? Então, desde a época porque as minhas viagens, elas estão sempre atreladas à minha profissão, né? Então, desde a época que eu morava na Nova Zelândia, eu viajei para outros lugares, e agora eu estou tendo essa oportunidade também, né? Então, eu sou baseado em Quebec, né? A minha escola, minha alma mater é lá, mas nós temos parcerias com um monte de universidades, né? Então, pelo Canadá, eu já fui para Toronto e para Montreal, né? Lembrando que Montreal é a maior cidade da província do Quebec, porém não é a capital, né? A capital é Quebec, que é onde eu moro, né? Toronto, acho que a grande maioria das pessoas conhece, né? E aí já fui para a Islândia, algumas semanas atrás eu voltei da Islândia, nós ficamos lá acho que uns 12 dias, mais ou menos. E ano passado eu fui à França, né, participei de uma conferência, então ficamos lá também uns 12 ou 13 dias. E agora a Rosana me convidou para fazer a entrevista e eu não estou nem em casa, né? Eu estou na Inglaterra, também por causa do meu projeto, estamos fazendo aqui alguns trabalhos, dando umas aulas e fazendo análises, né? E então pude conhecer vários lugares diferentes. Legal, tenho certeza que todo mundo tem essa curiosidade de saber e até possivelmente já te perguntaram. Quando você pensa Brasil, Nova Zelândia, Canadá, qual é a diferença em geral de cada um dos lugares que você já morou? São muitas, né? As mais óbvias, como idioma, por exemplo, mas eu sempre comento sobre a sociedade, assim,
sabe? A maneira com que as pessoas interagem entre si, sabe? Eu tive o privilégio de poder visitar vários países já, e eu tenho amigos de várias nacionalidades diferentes, e eu, sem sombra de dúvida, digo que o lugar que eu mais gosto é o Brasil, sabe? Tipo, as pessoas que eu mais gosto são as brasileiras, né? Nós temos uma interação muito única, assim, sabe? Então, essa é a primeira questão, assim, que me vem à cabeça, sabe? Em termos sociais, assim, a gente tem uma interação muito, muito mais significativa, né? E talvez o segundo ponto, assim, seria a qualidade de vida, sabe? Eu vejo, principalmente, né, tendo a experiência, né, do meu pai, das minhas tias, né, que trabalharam a vida inteira, assim como muitos marauenses, né? E eu vejo que as pessoas, principalmente no Canadá, têm uma qualidade de vida um pouco maior, sabe? E isso tem muitos aspectos sociais envolvidos e econômicos também, claro. Só que o resultado disso é que as pessoas têm uma possibilidade de aproveitar a vida delas de uma maneira muito mais intensa, sabe? Então, eles podem viajar muito, eles podem adquirir um item que sempre quiseram, eles podem pensar em coisas que, infelizmente, a gente tem que falar sobre financeiro, né? E eu ainda tenho esse lado muito brasileiro, sabe? O meu automático é sempre dizer, não, tá muito caro, não, não posso. E, na verdade, aqui no Canadá é possível, sabe? Nem sempre foi assim, né? E principalmente hoje, com as mudanças que a gente tem geopolíticas, todo mundo tem sofrido um pouco mais, mas é ainda possível você pensar assim, em construir família, adquirir casa, carro, essas coisas assim. São coisas que eu acho que se eu tivesse no Brasil, eu não estaria ainda preparado para conversar, sabe? Eu acho que eu ia estar tendo que batalhar um pouco mais. Interessante. A gente tá adorando esse bate-papo, a gente teria muitas coisas para falar ainda. Agora eu quero saber, Bruno, tu voltou a Amaral faz quanto tempo? Tá fazendo um Um ano, ano. E tu vai em voltar junho, quando, junho próxima do ano vez? passado. Eu tô planejando voltar para o final do ano, agora, se tudo der certo, porque o inverno no Canadá é um tanto quanto rigoroso. Então eu quero passar um pouco de verão no Brasil para recarregar as minhas energias, né? Vamos ver se vai dar certo. Tu dá aula aí também na universidade? Sim, é como se fosse uma parte assim do treinamento, né? Do doutorando, né? Aham. Então eu tenho que participar de aula, assim. Mas aí consegue uma folguinha para passar um tempo aqui, então. Sim, eu planejo assim os meus horários de forma a adequar, né? Então agora, por exemplo, eu não poderia ir para o Brasil porque eu tenho um monte de coisa que está acontecendo, mas justamente para poder folgar em dezembro, né? Bruno, vamos falar de comida. Tem churrasco no Canadá, tem sopa de capelete, tem mondongo, tem essas coisas que aparecem por aqui? Olha, a comida brasileira no Canadá, ela é rara, viu? Mas existe, é possível. É quase um mercado secundário aqui no Canadá. Os brasileiros, quando vem produto disponível, mandam um WhatsApp para todo mundo, em questão de minutos já não existe mais batata palha, não existe mais Guaraná Antártica, essas coisas todas somem das prateleiras, porque é muito sazonal. O que eu posso dizer é que tem sim churrasco, são restaurantes que já são, como eu posso dizer, presentes no mercado há um certo tempo, né? Então sempre que a gente quiser fazer alguma coisa, comer alguma coisa diferente, pode. Em Montreal, que é uma cidade mais cosmopolita, assim, você encontra os tradicionais pratos, né? Então feijoada você vai ter, você vai encontrar pratos com polenta, assim, alguma coisa desse gênero. Agora, os grandes queridinhos, assim, do Rio Grande do Sul, a gente não acha, infelizmente. Tanto é que toda vez que eu falo com a minha tia, eu acrescento um item na lista para ela fazer, sabe? Quando eu chegar, eu quero tal coisa. Se puder, porque a comida é bem diferente aqui. E o que que come ali, então? O pessoal, por causa dos invernos muito rigorosos, assim, se importa muita coisa, sabe? Então, tem muita comida que é trazida de fora, né? Só que a dieta deles é baseada em muita verdura, pão, então os pratos, assim, estão relacionados a isso, e eles são bem carnívoros, assim, só que o prato deles é diferente, né? Então,
eles vão comer talvez algum tipo de proteína diferente, né? Por exemplo, cordeiro é comido com muita frequência aqui, então são carnes diferentes. Mas tudo que a gente encontra no Brasil, quase tudo, né, pelo menos, a gente acha no Canadá também, mas é preparado diferente. Legal, o papo tá ótimo, né, Rosana? Mas a gente está na reta final. Bruno Titon, professor doutorando em Geologia, mora no Canadá e gentilmente arrumou um tempinho na agenda aqui na Inglaterra, né, para atender a gente aqui, bater esse papo super legal. Te agradecer aqui pela atenção. Eu quero que você mande um abraço para toda a tua família, comente aqui para a gente quem é a tua família, quem são os amigos que você deixou por aqui e vamos lá. Obrigado aí pela participação. Eu que agradeço o convite aí, tanto da Rosana quanto o seu, Mauro. Obrigado por me receber. Eu vou utilizar esses pequenos momentos aqui para mandar um abraço para o meu pai, Mauro também, né? Se chama Mauro, meu pai, e as minhas duas tias queridas, né? Que eu tenho muita saudade dos três. Espero que estejam todos bem e em breve estaremos todos juntos novamente e eu vou levar vários presentes assim que puder. Para os amigos não tem como mandar um abraço não, que se tu se esquecer de alguém, você sabe, né? Teu WhatsApp vai ser chamado, vai rolar dedinho, assim. É complicado. Como que tu esqueceu de mim? Então, Bruno, obrigado. Mas sintam-se todos abraçados. Com certeza. Um super beijo para você, sucesso e tudo de bom. Beijo, obrigado. Tá aí, Mauro, finalizando mais uma entrevista do Marauenses pelo Mundo. Olha, a gente já foi para diversos países super bacanas. A gente já foi para a Alemanha, a gente já foi para a Itália e agora a gente deu um pulinho na Nova Zelândia, outro pulinho no Canadá. E eu já estou na expectativa para saber qual vai ser o nosso próximo episódio e com quem que a gente vai falar e para onde a gente vai ir. Mas isso é segredo, só na quarta que vem. Obrigado a todos que acompanham. Para acompanhar os programas anteriores, né, o primeiro e segundo episódio, Instagram, Facebook, canal do YouTube da Mais Nova, versão podcast no Spotify e, claro, na rádio, toda quarta-feira às 4 horas. Valeu, Rosana. Até mais. Série Marauenses pelo Mundo. Oferecimento Sumonde, CCAA, Potatoes Burger, DB Uniformes, Faculdade FAB, Clínica Doutora Talice Tomé, Rações e Companhia Pet Shop, Espaço Viva Eventos, Mercado Terrário, Gustavo Trindade Coffee. Realização Mais Nova.